Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com os irmãos. A minha vontade era estar junto com os irmãos, né? Mas devido às circunstâncias que não são favoráveis, a gente está aqui compartilhando com os irmãos, né? Receba o meu abraço aí onde você está, né? Da minha família. E sempre é uma alegria para mim estar compartilhando com os irmãos a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E espero que em breve nós possamos estar, né, juntos, falando aí ao vivo. Mas como isso nesse momento não é possível, eu quero compartilhar com os irmãos, deixar um texto da palavra de Deus e convidar os irmãos para poder meditar um pouquinho comigo na exposição desse pequeno texto que a gente vai ler agora. E eu peço você que abra aí a sua Bíblia junto comigo em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. É um texto bastante conhecido, você já deve ter ouvido muitas pessoas, pregadores, né, falar aí nesse texto de Jeremias capítulo 18, né? Mas eu espero que mais uma vez o Senhor fale com você nesse momento e que você aproveite bastante a meditação que a gente vai fazer aqui nesse texto, certo? Então, peço você que abra sua Bíblia aí. A minha versão aqui é Almeida século 21, Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. A gente vai estar lendo aí junto esse pequeno texto, né, para a gente fazer uma breve exposição, né, meditação aqui nesse texto. Se você quiser anotar, né, é importante você anotar os pontos principais que eu vou estar passando aqui para os irmãos, né? Você pode ficar à vontade. Então vamos lá, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Espero que todos tenham encontrado. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai amado, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua palavra, que é a verdade, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ensine por meio dessa palavra maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, assim, falar bem resumido, um pouquinho como uma introdução. Quando eu me converti em 2003, eu não tinha, assim, não tinha noção, né, de como Deus estava me chamando e para que Ele me chamou. Eu pensava que
que o chamado de Deus era para mim apenas arrepender dos meus pecados, né, e ter uma vida santa diante do Senhor. E claro que foi isso, né? Mas o chamado de Deus ele foi mais profundo, porque Deus foi me moldando. E quando foi no ano de 2009, quando eu tinha um ano de casado, Deus resolveu tratar de forma mais profunda isso em mim. Deus ele quis consolidar o chamado dele na minha vida. E nisso, como os irmãos já sabem, né, eu acabei sofrendo um acidente de moto e perdi parte da minha perna esquerda. E foi um tempo de tratamento que Deus fez em minha vida. Depois aí de uns 3 a 4 meses, eu entrei, né, em juízo com o Senhor, conversando com o Senhor, e sempre num tempo de muita angústia, de muita luta, pedindo a Deus uma resposta, né, uma resposta do porquê aquilo tinha acontecido. E assim Deus começou a moldar a minha vida, e eu entendi que Deus tinha um propósito de um chamado específico para a minha vida. E então eu comecei a olhar as coisas com os olhos espirituais. É assim que acontece com nós quando nós entendemos o chamado. O chamado de Deus todos nós temos, mas muitos não entendem esse chamado. Então, como esse mês, né, o irmão Benhu esteve falando a respeito, né, de missões mundiais, que estamos em campanha de missões mundiais, né, a respeito do chamado específico que Deus tem para a nossa vida com a obra do Senhor. Mas a gente vai ver no decorrer desse texto como é que Deus faz para, né, nos moldar para a obra desse ministério, porque Deus não nos manda para o combate, para combater o bom combate sem nos treinar, sem nos capacitar, né? E a obra de capacitação, muitas das vezes, ela passa pelo teste, né? E como a gente viu aqui nesse texto, nós somos como um vaso na mão do oleiro, né? A gente vai ver especificadamente aqui essa exposição desse texto aqui que nós lemos, né? Então, vamos observar aqui o primeiro ponto que o texto nos mostrou, né? E se você quiser fazer suas anotações, como eu disse, você pode fazer. Então, o que Deus nos mostra nesse texto que ele revelou para Jeremias, né? Primeira coisa é a questão do foco, tá? Eu quero dizer para os irmãos, né, esses que fizeram aí homilética, né, que essa não é uma pregação, não é um sermão, é um estudo, né? Então nós vamos sintetizar aí as partes, né? Não é o tema, né? Porque, por exemplo, o tema que a gente viu aí que o texto nos deu, que é o barro e o oleiro, né? Mas a gente vai ver aí alguns pontos sintetizados desse estudo, tá? Que não é assim basicamente um sermão, é um estudo, tá certo? Então vamos lá. Qual é o foco, né? Principal aí que nós observamos nesse texto aí? O foco é daquele que está na mão do oleiro. É o que? O foco é ser, sabe? O foco é ser. Por quê? Porque quem faz, né, nessa passagem é o oleiro que faz a obra. Então, observa, o foco é igual a ser, não fazer. Porque quem faz a obra é o oleiro. É Deus que faz a obra na sua vida quando Ele te chama. É Deus que te capacita quando Ele te chama. Tá? Então, o foco não é fazer. Muitas das vezes nós estamos muito preocupados com o que fazer. Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer? Mas o foco é ser. Ser o quê? Um vaso nas mãos do oleiro, né? Nós somos o barro.
né? Nós somos o barro, nós somos, e Deus é o oleiro. Né? Então, nós como oleiro, nós temos que ser aquilo que Deus quer que sejamos, sabe? Então, é Deus que faz a obra em nós. Ficou claro? Então, você conseguiu anotar essa síntese aí? O foco é ser. O foco é ser. Nessa passagem, é o oleiro que faz a obra. Nós somos o barro. Deus é o oleiro. É Deus que faz a obra em nós. Amém? Amém? Então, vamos prosseguir. Né? Como o barro deve ser? Como é que esse barro deve ser? Vamos observar essa pergunta? Vamos ver como podemos responder essa pergunta. Então, se você quiser, você pode anotar. O barro deve ser limpo. Primeiro, o barro deve ser limpo. Tá? Por que o barro deve ser limpo? Porque um barro com sujeira dentro, ele não pode ser bem moldado. Né? Não dá para poder moldar um barro com sujeira dentro, porque ele vai quebrar, ele vai dar problema. Né? Os irmãos fizerem uma pesquisa a respeito de como funcionava, né, esse texto, os israelitas entendiam muito bem, porque era uma realidade na vida deles, né, esse texto. Nós às vezes podemos não compreender porque a gente não conhece muito aí esse sistema, né, da construção dos vasos de barro. Mas um vaso de barro, por exemplo, o filtro de barro da sua casa, você observa que não tem cisco, não tem pedaço de madeira, não tem sujeira ali, é um barro puro. Então, o barro deve ser, primeira coisa, deve ser limpo, porque barro com sujeira dentro não pode ser moldado, certo? Sempre vai ser fraco para a obra. Sabe, amados, eu não estou dizendo aqui a respeito de que nós somos fortes. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, né? Mas não nessa perspectiva, não é nesse ponto de vista. É no ponto de vista de que não passa pelos testes, não passa pelas provações. Por quê? Porque tem sujeira dentro. Porque é um barro que não permitiu ser moldado pelo oleiro. É uma vida que não permitiu que Deus a moldasse, que Deus a fizesse como Ele precisa, né? Para que nós possamos ser esse vaso aí na mão do oleiro. Nós precisamos de não ter sujeira dentro. Aí você vai entender o porquê, né, que o barro sujo não é moldado. Sabe por quê? Porque o barro sujo, ele representa o peso do pecado. Né? A sujeira dentro de nós, o pecado dentro de nós, não vai deixar com que Deus nos molde, com que Deus nos capacite. Sabe? Então o barro sujo, ele representa o pecado em nossas vidas. O pecado em nossas vidas é problema. Ele é um problema em ambas as partes, em várias partes. Você não vai poder ser moldado, você não vai ter intimidade com o Senhor, você não vai ter confiança com o Senhor, porque o pecado é um problema sério. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Tá? Então o barro sujo, ele não pode ser moldado pelo Senhor. O barro sujo, ele é um problema grave. Tá? Então a gente viu aí que o barro deve ser limpo, né? O pecado é grave, mas nós sabemos quem é a solução, né? 1 de João 1, versículo 9, diz o quê? 1 de João 1, versículo 9. Provavelmente você já está citando aí, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? O mesmo Jesus que nos salvou, Ele pode, né? Ele pode e Ele também nos perdoa. Ele nos purifica, Ele nos faz um vaso limpo
né? Para que nós possamos estar pronto para ser moldado para a sua obra. Amém? Então, o vaso ele deve ser limpo, né? Segunda coisa, o vaso ele deve ser moldável, sabe? O vaso deve ser moldável. Deus não terminou a boa obra ainda que ele começou em sua vida, sabe? Você é uma pessoa moldável ou você é uma pessoa dura, né? Tem pessoas que pensam que não precisa de mudança. Tem pessoas que pensam que do jeito que está tá bom. Tem pessoas que dizem que nasceu assim e que vai morrer assim. Mas nós, como vasos de Deus, nós precisamos de ser moldados. Precisamos de mudar paradigmas. Precisamos de ser transformados. Não podemos ser pessoas duras, sabe? Então, por quê? Porque Ele ainda está fazendo a boa obra dele nas nossas vidas, para que Ele possa nos aperfeiçoar até no dia de Cristo, sabe? Então, o vaso ele tem que ser, primeiro, que a gente viu, limpo, depois moldável. Sabe? Eu não vou ficar muito agarrado, né, num ponto só, daria para a gente falar muito a respeito desse ponto, mas eu vou deixar aí para que você medite em cada um desse ponto aí que você está anotando, né? Então ele precisa de ser limpo, moldável, mas também precisa de ser firme, né? Primeiro limpo, moldável, terceiro firme, sabe? O barro deve permanecer na forma que o oleiro quer. Assim, é triste a gente ver pessoas que entram para a comunidade cristã e ao invés dela mudar de vida, ela permanece do jeito errado, sujo, não pode ser moldada, né? Ela hoje acredita em uma determinada doutrina, amanhã já acredita em outra, ela não tem uma base, ela não tem uma posição, sabe? Aí hoje chega uma pessoa e explica uma doutrina para ela, aí ela acredita naquilo que está ali, às vezes ela não verifica na Bíblia, né? E muito bem, daqui a pouco já está acreditando em outra doutrina, e aí começa a ser levado por ventos de doutrinas, né? E por quê? Porque ela não é firme. O barro ele precisa ser firme. O barro, se não for firme, ele não pode ser moldado. Ele escorrega na mão do oleiro e não tem como ser moldado. O vaso nós precisamos ser firme, permanecer, né? A palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, esse é o grande desafio nosso, é permanecer. Então, o barro ele deve permanecer na forma que o oleiro quer, né? O barro ele não pode ser mole demais, como eu disse, ser levado por todo o vento de doutrina. O barro ele deve ficar mais firme com o tempo, quer dizer, amadurecer. Tem pessoas que envelhecem, mas não crescem. Essa é uma frase de Rick Warren, né? Continua como criança para sempre usando o sapatinho de crochê. Precisamos de crescer, precisamos de ficar firme, precisamos de nos amadurecer, certo? Então, vamos rever aqui. O vaso ele deve ser limpo, moldável e firme. Tá? Então, vamos para o próximo, para o 4. O barro ele deve estar nas mãos do oleiro. O que Jesus Cristo disse? Sem mim nada podereis fazer. Estamos nas mãos dele. Né? Lá na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, né? a carta do Apocalipse, ele diz, né, que ele tem ali as 7 estrelas nas suas mãos. E ele anda no meio dos candelabros. Né? As 7 estrelas eram as 7 igrejas, os 7 pastores, as 7 igrejas ali da Ásia. Né? Ele tinha ela nas suas mãos. A partir Apocalipse capítulo 5, né? Você vai ver ali que ele tinha essas estrelas nas suas mãos. Então, nós estamos nas mãos do oleiro, né? Porque sem estarmos nas suas mãos, nós não podemos ser moldados. E mesmo depois de ser moldados, nós continuamos nas suas mãos. Então, o barro ele deve ser limpo, moldável, firme, mas também nas mãos do oleiro. Permanecer nas mãos de Deus. Tem pessoas que começam a crescer o seu nível intelectual, começa a ganhar títulos e começa a ser um super crente,
né? E esquece que está nas mãos do oleiro. E aí é um tombo, né, para ser quebrado, infelizmente. Então nós precisamos de permanecer nas mãos do oleiro. Deus criou o mundo para isso, né? Para que o mundo ficasse e permanecesse em suas mãos. Ele quer um relacionamento pessoal e real conosco, sabe? Nós precisamos de uma inteira dependência dele para que possamos ter esse relacionamento real e pessoal com Deus, né? Nada pode substituir no lugar desse relacionamento. Nada. O relacionamento com Deus, ele é principal, ele é especial. Não podemos deixar nada substituir, né, esse relacionamento. Você já fugiu das mãos de Deus? Você já quis tentar fazer as coisas do seu jeito? Sabe? Então, pense nisso, né? Pense nisso. O foco, lembra no início? O foco não é fazer, o foco é ser. Ser um vaso nas suas mãos, nas mãos do oleiro, né? Permanecer nas mãos de Deus. Uma pergunta importante, né? Você está sendo moldado mais por Deus ou está sendo moldado pelo mundo? Sabe, às vezes o mundo tem tentado moldar as nossas vidas. O mundo tem tentado mudar a igreja de Deus. Às vezes as pessoas estão tomando a forma desse mundo e usam a desculpa que estão sendo criativos para poder atrair o mundo. Sabe, querido, o que atrai o mundo não é as criatividades, não é quando a igreja vai tomar a forma desse mundo, mas é o Espírito Santo que age, que usa a igreja para que a igreja possa ser atraída pelo mundo. Nós temos que ser moldados por Deus, pelo Espírito Santo, não por esse mundo. Você está sendo moldado mais por Deus ou pelo mundo? Vamos prosseguir então. A pergunta aí que para a gente meditar. Então, o barro ele deve ser limpo, moldável, firme e nas mãos do oleiro, certo? Então vamos prosseguir. 5. O vaso ele deve ser útil. Sabe, se eu tiver uma vasilha aqui em casa que não serve para nada, para ficar ocupando espaço, vou fazer o que com ela? Sabe, tem gente que muito gosta de guardar muamba. Eu era assim, né? Já gostei muito de guardar muamba, coisa que não servia para nada, sabe? E eu gosto até hoje de guardar as coisas às vezes, mas eu penso, será que isso vai me servir um dia? E eu imagino que me sirva, eu guardo sim. Não, eu não gosto de desperdiçar as coisas, tá? Mas já chega de guardar coisa que não presta, muamba, né? Nós temos que guardar coisas que serão úteis, não para ficar ali somente enchendo espaço. É o que muitos estão fazendo dentro das igrejas. Só estão enchendo espaço e não estão sendo úteis. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos úteis na sua obra, né? Então o vaso ele deve ser útil, servir o oleiro, né? Você está servindo o oleiro? Tem consciência disso? Pastor, eu preciso, né, de aprender, porque, querido, antes de fechar esse raciocínio, Deus capacita aquele que diz sim para o seu chamado, sabe? Deus capacita. Eu não tinha nem noção, nem imaginava que um dia eu ia ser um transmissor da palavra de Deus. Porque se eu chegasse na sua casa, eu me escondia pelos cantos, de vergonha até de falar, né? E hoje Deus me capacitou pela sua graça, pela sua misericórdia, eu me esforço para transmitir a sua palavra com eficácia, né? Então, você está servindo o oleiro ou você é só um emblema? Será que as nossas igrejas ela tem sido relevante, ela tem contribuído na nossa comunidade, tem anunciado o reino de Deus, ou tem sido só um emblema do nosso bairro?
E a igreja não é essas 4 paredes onde estamos reunidos. A igreja somos nós, o povo que Deus chamou para a obra do seu ministério. Amém? Então vamos lá. Né? Útil, servir. Né? A peça deve servir o propósito do mestre. Né? Qual é o propósito do vaso? É servir. O propósito do vaso ali na mão do oleiro é servir, colocar água, ser um vaso de conservação. O propósito nosso, trazendo isso para a nossa vida, é de servir, é de ser útil para o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. A sua vida está com foco em Deus ou em você mesmo? Né? Onde será que está o nosso foco? O apóstolo Paulo fala assim que nós temos que nos atentar para as coisas que são de cima. Né? E nós, muitas das vezes, pela nossa fraqueza, pela nossa humanidade, nós estamos focando nas coisas que são da terra. E nós precisamos de mudar essa visão em nós. Né? O aviso de Deus, né, essa passagem termina com o aviso de Deus para o povo dele. Né? Versículo, mesmo capítulo 18, tá? Do versículo 7 ao versículo 10, diz assim: se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu intentava fazer. Amados, eu espero que nós possamos refletir nesse texto. Foi uma breve reflexão que eu quis fazer, porque por vídeo, né, acaba sendo um pouco cansativo se eu estender muito. Então eu espero que Deus tenha tocado em você, para que você venha refletir a respeito de como estamos sendo e fazendo a obra que Ele nos designou a fazer. Que você possa pensar nisso, e que nesse tempo difícil que estamos vivendo atualmente, né, dessa praga que está aí alastrando pelo mundo e ceifando vidas, né, quantas dessas vidas será que conheciam Jesus Cristo? Quantas dessas vidas será que foram salvas pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus? Então temos que pensar nisso. Deus nos dá a oportunidade de sermos obra, de sermos vasos nas suas mãos. De repente você diz: mas eu não posso sair, o tempo está difícil, né? Não tem como ter contato, sabe? A tecnologia está aí para isso. Nós estamos na plenitude do nosso tempo para poder anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Que você possa ser usado pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos estar diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha fazer a Tua obra em nossas vidas, a obra que ainda o Senhor não terminou, Deus. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. Capacita-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar, que você possa simplesmente dizer: eu estou aqui, Senhor, e Deus vai te dar a direção para você servir. Amém? Deus abençoe a todos e espero vê-los em breve. Um grande abraço. Pastor Wayne e família. Deus te abençoe.